Seja muito bem-vindo a mais uma aula. Eu sou o professor Samuel Nous e hoje nós vamos falar sobre como excluir pensamentos negativos, pensamentos ruins, tá bom? E para a ajuda dessa aula, eu vou utilizar a nossa tecnologia que tem nos ajudado tanto, tá bom? Deixa eu compartilhar a minha sala com você. Compartilhar aqui minha sala e minha tela. Pronto, maravilha, estou aqui de volta e hoje nós vamos falar sobre como excluir pensamentos negativos, pensamentos ruins da mente. Bom, e para falar sobre pensamentos, eu quero te apresentar um camarada aqui, deixa eu te mostrar ele, eu não sei se você já o conhece, mas ele é esse aqui, olha, esse camarada aqui, o nosso cérebro, tá? Ele é o responsável pelos nossos pensamentos. Mas para que a gente possa entender um pouquinho sobre pensamento, nós temos que entender um pouquinho sobre como funciona o nosso cérebro. Tá? O nosso cérebro ele é composto de neurônios, né, neurotransmissores, que são responsáveis por criar todo o caminho neural, toda a crença, todo o pensamento, toda a formação que nós temos, todo o entendimento, toda a compreensão que nós temos em nossa mente. Então, para que nossa mente trabalhe de uma forma legal, bacana, nós precisamos entender um pouquinho como funciona o nosso cérebro. E para entender a respeito de pensamentos, nós temos que entender que o pensamento é uma ordem que nós estamos dando para o nosso cérebro. Toda vez que a gente pensa em algo, nós estamos ali direcionando algo para o nosso cérebro fazer. Ele fica esperando comandos. Ele fica esperando com que a gente dê comandos para que ele venha agir. E o pensamento são comandos que nós damos para o nosso cérebro. Por isso que se nós pensarmos coisas positivas, o nosso cérebro vai alcançar coisas positivas. Ele vai nos direcionar para coisas positivas. Mas se pensarmos em coisas negativas, ele também vai nos direcionar para coisas negativas, tá bom? Então vamos falar sobre o pensamento. Bom, pensamento, pensar. Esse camarada aí, olha, ele foi feito para pensar. Ele foi feito para transformar informações em realidade em nossa mente. Então, quando nós pensamos, quando nós estamos pensando, seja no que for, vamos pensar em uma viagem agora. Se você começa a pensar em uma viagem, o seu cérebro agora ele começa a entender que você está dando um comando para ele. Ele começa a entender que você está passando uma informação. E ele vai trabalhar nessa informação que você está passando para ele. Como o nosso cérebro trabalha nessas informações? Primeiramente, o nosso cérebro ele dá um foco. Tá? Ele foca em tudo aquilo que você pensa. Por isso é importante termos bons pensamentos. Tudo começa através do pensamento. Tá? Então, o nosso cérebro, quando estamos pensando em alguma coisa, o cérebro foca naquilo. Ele tem aquilo como importante. Ele fala, olha, é importante, porque caso contrário, ele não estaria pensando nisso. Então, nosso cérebro vai focar no pensamento. Uma vez que ele foca no pensamento, ele tem aquilo como importante, ele começa agora a criar uma sequência dentro disso. Ele primeiro foca no que você está pensando e logo após focar, logo após ele entender que aquilo é importante, caso contrário você não estaria pensando, ele vai agora ampliar o que você está pensando. Como é que amplia? Eu vou dar exemplos aqui. Vamos pensar que você queira comprar um carro. Você pensou em comprar um carro. E você pensou, olha, o carro que eu quero, ele vai focar, bom, comprar um carro. Aí ele começa agora, nesse foco, ele começa agora ampliando essa informação, comprar um carro. Como ele amplia? Ele começa a trazer mais informações. Bom, qual o carro que eu vou querer agora? Eu vou querer um carro espaçoso. Pronto, ele ampliou o seu pensamento de querer um carro. Agora é um carro espaçoso. Bom, eu quero um carro econômico. Ampliou o pensamento. Eu quero um carro para pegar a estrada, né? Viajar longos quilômetros. Ele está ampliando o seu pensamento em relação àquele primeiro pensamento que você teve. Então, qual foi a ordem que você deu para o seu cérebro? Eu quero comprar um carro. Ele focou e agora ele amplia. Ele trabalha para isso. Ele trabalha para trazer mais informações em relação àquilo que ele considera importante porque você está pensando. Então, quero comprar um carro, aí ele começa a trazer características. Um carro espaçoso, um carro econômico, um carro com X espaços, né, interno, um carro com um bagageiro grande. Então, ele vai ampliando o seu pensamento em relação àquilo. Uma vez que ele amplia o seu pensamento, né, ele foca no seu pensamento e amplia o seu pensamento. Ele começa agora repetir esse pensamento. Ele começa a repetir as informações.
Ah, eu quero comprar um carro espaçoso, um carro grande. Ah, eu quero comprar uma picape. E aí, quando você pensa na picape, aí ele começa agora a repetir esse padrão de pensamento. Para todo lado que você olha, você vê aquela picape que você deseja comprar. Você já sabe a cor, já sabe o ano, o modelo, já sabe tudo, porque ele ampliou essas informações para você e agora ele começa a repetir. Já prestou atenção que quando você quer realizar alguma coisa, você começa a ver sempre aquilo ali que você quer realizar? Por exemplo, eu vou dar um exemplo das mulheres grávidas ou que já são mãe. Né? Você que já é mãe, você que está grávida, você parou para prestar atenção que quando você engravidou, a partir daquele momento, para todo lado que você olhava, você viu uma mulher grávida. Né? Ah, minha prima engravidou também. Ah, minha irmã engravidou. Ah, duas irmãs engravidaram ao mesmo tempo. É interessante, né? Mas vamos dizer, minha irmã engravidou, minha vizinha engravidou. Ah, eu fui na rua e o que eu vi de mulher grávida, eu fui no supermercado e tinha 3 grávidas dentro do supermercado. Você começa a observar aquele universo da mulher grávida. Né? E o cérebro agora, ele começa agora a trazer mais informações. Primeiro ele focou, ele ampliou e está repetindo agora essa informação. Quando ele começa a repetir essa informação, passa num lugar, vê um carrinho de bebê, uma pessoa carregando um bebê no carrinho, uma loja que vende ali equipamentos, né, para mulheres grávidas, né, todo aquele enxoval, a mulher começa a ver tudo aquilo. Da mesma forma o homem, quando ele quer um carro, eu estou dando 2 exemplos, mas pode ser qualquer tipo de pensamento. Né? Aí a mulher engravidou, vê vários carros, o homem ou a mulher também quando quer comprar, né, o carro, porque a mulher também hoje é uma alta consumidora nesse campo automobilístico. Então assim, ela olha o carro, ele fala, é esse carro que eu quero. A partir daquele momento, você vai na rua, você só vê aquele carro na sua frente. Pode passar 1000 carros de outras marcas, de outro tipo, você só vai ver aquele carro a partir daquele momento. Ah, eu quero fazer uma viagem para Cancún. Então você pensa, quero fazer uma viagem para Cancún. O seu cérebro foca naquilo ali, viagem para Cancún. Ele amplia, olha, em Cancún tem isso, eu posso utilizar isso, eu posso usufruir de... Aí ele começa a mostrar tudo que tem, hotéis em Cancún, ele começa a mostrar locais turísticos em Cancún. Enfim, depois ele repete, em todo lugar que você vê, tá passando uma propaganda na televisão sobre uma viagem, você, ó, viagem, você vai passando a ver um outdoor sobre viagem, você olha um outdoor sobre viagem, né? Todo lugar que você observar, você vai ver viagem, Cancún, Cancún. Por quê? Porque você deu uma informação para o seu cérebro e ele entende aquilo como importante, ele amplia a informação e começa a repetir. Quando você pensa em algo, seu cérebro foca, amplia, repete, aí ele cria o que nós chamamos de padrão. Seu cérebro criou um padrão. E quando o nosso cérebro cria um padrão, né, inclusive o nosso cérebro, ele tem uma forma de economizar energia. Ele foi feito para economizar energia. Por mais que ele faça várias atividades ao mesmo tempo, mas sempre que ele pode, ele economiza energia, ele poupa energia. Né? Afinal de contas, quando nós fomos criados homens primitivos, o que nós fazíamos, o nosso cérebro, inclusive, foi criado para isso, para comer, procriar e descansar, dormir. Então, o nosso cérebro, a todo momento, ele quer descansar. Se você parar de fazer nada, se você ficar ocioso, o seu organismo ele começa a reduzir o metabolismo para que você possa descansar. Quem faz isso? O cérebro. Então, para que ele não se desgaste toda vez que você gerar o mesmo pensamento e ele tenha que pensar tudo de novo, ele cria um padrão. Ele cria um padrão para aquele pensamento. E quando esse padrão é criado, acontece algo que nós chamamos de crença. Então, quando essa crença é formada, quando essa crença é estabelecida na mente da pessoa, aquilo é uma verdade absoluta para ela. Tá? E por que eu estou falando sobre tudo isso? Eu estou explicando como o nosso cérebro reage aos nossos pensamentos. Você pensa, ele foca, amplia, repete, cria um padrão. Quando cria um padrão, se torna uma crença. Da mesma forma, as nossas crenças limitantes são formadas. Da mesma forma, nossos medos, os nossos anseios. Tem pessoas que têm medo de dirigir. Né? Uma pessoa que tem medo de dirigir, por exemplo, ela pensa, eu tenho medo de dirigir. Aí o cérebro foca naquilo, medo de dirigir. Aí ela pensa, o cérebro traz informações. Por que eu tenho medo de dirigir? Aí ele começa agora, ele focou, ele amplia. Ele fala, porque dirigir tem trazido muitos transtornos, existem muitos acidentes, pessoas têm morrido no trânsito, eu não tenho capacidade de dirigir. Por quê? Porque você lançou aquele pensamento para o seu cérebro. Eu tenho medo de dirigir, não tenho capacidade de dirigir. Aí o seu cérebro focou naquilo ali, ele traz mais informações.
realmente, ele agora começa agora a repetir. Olha, aconteceu um acidente e tal. Você começa agora, da mesma forma que você observava informações sobre outra situação, sobre viagem, sobre tudo, você agora começa a observar informações sobre o seu medo. Olha, quantas pessoas morreram em acidente, aconteceu um acidente em tal lugar e tal. Então, assim, seu cérebro começa a trazer aquelas informações do medo. Seja qual for o medo. Medo de dirigir, medo de não ser aceito socialmente. Eu tenho medo de eu ir lá na frente conversar, ou eu ir pedir aumento para o meu patrão, ou eu me expor na minha empresa, ou eu me expor na faculdade, na minha escola, eu me expor no meio da sociedade e as pessoas rirem de mim, as pessoas zombarem de mim, as pessoas, eu não ser aceita na sociedade. Muitas pessoas, e eu tenho trabalhado com muitas pessoas, a grande maioria das pessoas que me procuram em consultório para tratamento, elas têm a chamada fobia social. É o que eu mais tenho tratado ultimamente, é fobia social. E isso vem através do pensamento. Ela tem um pensamento de medo, o cérebro foca no pensamento de medo dela, ele amplia aquela situação, se torna um monstro para aquela pessoa, ele repete aquela informação várias vezes e cria um padrão na mente da pessoa. Esse padrão se torna uma crença. Eu tenho medo disso. E aquilo se torna uma crença na vida da pessoa. Ela tem medo e acabou. E como agora, eu expliquei como o medo, como essas crenças são formadas, como o pensamento traz isso tudo. Eu estou falando aqui de nos livrarmos, excluirmos pensamentos negativos da nossa mente, da nossa vida. Mas eu falei até agora como eles se formam, não falei como excluir esses pensamentos. Só que o grande problema na hora de excluir esses pensamentos é que a maioria das pessoas fazem isso de uma forma errada. Quando a pessoa não quer, quando ela quer, na realidade, perder o medo de alguma coisa, ela pensa no que ela tem medo. Por exemplo, a pessoa que tem medo de dirigir, ela fala assim, eu não quero continuar com esse medo de dirigir. Eu não posso continuar com esse medo de dirigir. Esse medo de dirigir está me trazendo transtornos, não posso levar meus filhos no colégio, eu tenho um carro e não consigo dirigir. Aí a pessoa começa a pensar nos problemas que aquilo tem causado. O que é que acontece quando você pensa nos problemas que o que tem causado, você pensou nos problemas. O que é que acontece? Exatamente. Seu cérebro vai focar nos problemas. Ele vai ampliar os problemas. Ele vai repetir os problemas e tornar um padrão. E aquilo se torna um loop. Se você observar no gráfico ao lado aqui, se torna um loop. Aquilo começa a acontecer sempre. Pensou, focou, repetiu, ampliou, tornou padrão. Pensou, aí se torna um loop. Pensou, focou, e o cérebro fazendo isso, e aquela crença é fortalecida. Não posso dirigir, não consigo dirigir, não tenho como dirigir. O que é que acontece agora, então, para excluir esses pensamentos? Porque, poxa, eu não quero ter medo, eu não quero deixar de dirigir por medo. Pronto, já está pensando errado, né? Pensamento errado. Como é que nós excluímos agora esses pensamentos negativos? É pensando não no problema em si, porque nós temos foco no problema e nós temos que ter foco na solução. Você lembra que no início agora dessa aula eu falei que quando nós pensamos, nós estamos dando comando ao nosso cérebro, ao nosso subconsciente, para que ele faça aquela determinada, ele cumpra aquele determinado pensamento? Eu falei isso no início agora dessa aula. Quando nós pensamos, nós estamos dando uma ordem e o cérebro entende que aquela ordem é prioritária, que aquilo é importante, né? Então tudo isso, essa programação, quando é criada essa programação, ela fica agora mantida no subconsciente. Da mesma forma que quando nós, por exemplo, aprendemos a dirigir, no início ali que nós estamos dirigindo, aprendendo a dirigir, né, tem toda aquela questão manual. Eu tenho que pisar na embreagem, no acelerador, tirar ali devagarinho, passar a marcha. Você faz tudo ali de forma... você está pensando naquilo, de forma mecânica, né, de forma manual. Quando a gente aprende a dirigir, a gente passa a marcha, pisa na embreagem, tudo, sem problema algum, ficou no automático. Então, quando aquele padrão de direção é criada, fica agora no subconsciente, ele age de forma automática. Da mesma forma que um medo vai para o subconsciente como um padrão, como uma crença, e ele age de forma automática agora. Mesmo que a pessoa não queira ter medo, ela começa a ter medo. Então, como se livrar desses problemas e desses transtornos? Como eu falei, quando pensamos, poxa, tenho medo de dirigir, tenho medo daquilo, pode acontecer aquilo, nós estamos fortalecendo. Eu não quero mais ter medo. Você vai continuar tendo medo, porque você está pensando no quê? No medo. Não quero mais ter medo. Pensamento errado. O que é que você tem que pensar agora? Poxa, olha só, eu não quero ficar sem dirigir. Pensamento errado. Qual o pensamento? Eu quero dirigir. Você falou para o seu subconsciente agora, para o seu cérebro, olha só as duas informações como são diferentes. Tenho medo, não quero ter medo de dirigir. Você falou o quê? Medo de dirigir. Agora, essa forma é errada. Agora, forma certa, quero dirigir. Tira o medo. Eu quero dirigir.
Aí o seu subconsciente, o seu cérebro, ele fala assim, bom, qual a informação que ela me passou? Quero dirigir. Isso é importante. O que é que eu preciso fazer para ela dirigir? Aí ele vai focar nessa informação, vai ampliar essa informação, vai trazer informações. Bom, se eu quero dirigir, eu preciso ir para uma autoescola. Aí ele começa a trazer aquilo de uma forma aberta, de uma forma que ele cria expectativas positivas. Bom, eu preciso ir para a autoescola, eu preciso desenvolver isso. E o medo fica de lado automaticamente. Né? Quer ver um exemplo? Uma pessoa que tem problema com obesidade, ela quer emagrecer. E aí, qual o pensamento da pessoa? Ah, não quero ser gordo, não quero comer mais essa comida pesada, não quero mais tomar aquele refrigerante, né, que todos sabem, pretinho, então eu vou ficar falando o nome aqui para não fazer comercial, aquele refrigerante, eu não quero. A pessoa pensa no que ela não quer. Não quero engordar, não quero tomar refrigerante, não quero ficar sedentário em casa, não quero ficar sem fazer exercício. Tá pensando e tá falando para o cérebro, ó, gordo, refrigerante, não fazer exercício, ele está trazendo os problemas. Então, como agora resolver tirar esses pensamentos negativos da mente e trazer os pensamentos certos para que o cérebro seja direcionado? Bom, primeiro, pensar no objetivo. Você precisa pensar no objetivo. Não quero ser gordo, bem errado. Quero ser magro. Quero ter tantos quilos. Dê o objetivo para o seu subconsciente. Dê o objetivo para o seu cérebro. Tá? Eu quero ser magro. Ah, eu não quero mais ser gordo. Errado. Quero ser magro. Quero perder tantos quilos. Você dá a direção para o seu cérebro. Ah, eu não quero mais ser gordo, eu estou com cento e tantos quilos, eu não quero mais cento e tantos quilos. Bem, errado. Eu quero ter 60 quilos, eu quero ter 80 quilos, eu quero ter 90 quilos. Eu estou falando 90 quilos porque eu sou alto, né? Então o meu peso ideal é 90 quilos. O que é que acontece? O seu cérebro agora ele tem um direcionamento, você está direcionando o seu cérebro. Né? Aí ele cria agora, ele foca naquela informação. Aí ele cria um padrão agora, ó, ser magro, ter 60 quilos, e ele foca no objetivo. Ó, só para você ter ideia. Esses dias um dos meus filhos me chamou para a gente fazer exercícios. Aí eu falei para ele, olha, vamos fazer exercício, mas vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos determinar o dia que nós vamos fazer o exercício, o horário que nós vamos fazer o exercício, onde nós vamos fazer e o que nós vamos fazer. Por quê? Se a gente falar assim, não, vamos tirar tal dia para fazer exercício. Aí o cérebro, ele sabe que aquele dia vai fazer exercício, mas ele não sabe o horário. Então ele vai ficar ali com a mentalidade ociosa em relação à atividade que ele vai fazer. Vai passar o dia e a gente não faz exercício. Ah, vamos determinar então o dia e o horário do exercício. Pronto. A gente sabe o dia e sabe o horário. O cérebro sabe que quando chegar naquele horário vai fazer exercício. Mas agora ele vai fazer o quê? Ele não sabe onde ele vai fazer o exercício, nem como ele vai fazer, qual vai ser o exercício. Aí a gente determina, ó, eu quero fazer tal dia, tal exercício, tal horário, onde eu vou fazer esse exercício e qual exercício eu vou fazer. Pronto. Quando chegar no dia determinado, seu cérebro sabe que aquele dia vai fazer, o horário determinado, onde vai fazer e o que vai fazer. Então ele te conduz para aquele objetivo. Então a gente elimina o pensamento de, eu tô gordo, tô sedentário, eu não tô conseguindo, minhas roupas não estão fechando mais, tal. A gente tira todo esse pensamento pensando no que a gente quer e não pensando, eu não quero fazer isso, eu não quero fazer aquilo. Pensamento errado. Nós tiramos esses pensamentos não pensando neles literalmente. Quanto mais você pensa no que você não quer, mais seu cérebro vai focar. Então pense no seu objetivo. Eu tenho uma trava financeira. Eu não consigo ganhar dinheiro. Eu quero deixar esse problema de não ganhar dinheiro. O que é que você tem que pensar? O que é que eu posso fazer para ganhar dinheiro? O que é que eu posso fazer? Em que área eu posso atuar? Em que eu posso trabalhar para poder ganhar dinheiro? E você começa a conduzir seu pensamento naquilo ali. Então, nós excluímos os pensamentos negativos, literalmente quando nós não pensamos nele. E como nós não pensamos nele? Não dando vazão ao problema. Não pensando no problema, pensando na solução do problema, seja ele qual for. E aí você vai agora condicionar o seu cérebro a te trazer um caminho. Pense no que você quer. Eu não estou falando, pensamento positivo, vamos pensar que acontece. Não é isso. Eu estou falando que se você quer emagrecer, diga para o seu cérebro quantos quilos você quer perder, o que você quer fazer para perder esses quilos, onde você quer fazer, quando você quer fazer. Dê objetivos para o seu cérebro. Ele vai focar, ele vai ampliar, ele vai repetir e criar um padrão. Quando cria um padrão, se torna uma crença e o seu subconsciente começa agora a realizar todas as tarefas, as atividades que você precisar. Tá bom? Bom, é uma aula simples. Você entendeu agora como excluir
os pensamentos negativos e não deixe de assistir a próxima aula. Como você já sabe, essa é uma aula de uma série de aulas para que a gente possa se tornar pessoas melhores, para que a gente possa alcançar os nossos objetivos e quebrar todo o padrão emocional que foi criado na nossa mente, todo o padrão ruim emocional que foi criado na nossa mente e criar novos padrões, tá bom? Olha, espero você na próxima aula, não perca porque está sensacional, tá bom? Grande abraço e até mais.